Próxima tela, por favor. Ela acabou se exaltando. Aí, ele acabou se exaltando. Ele disse que quando ela o arranhou aqui no pescoço e quando ela arranhou no braço, aí ele acabou se exaltando, pegando uma faca de lâmina lisa, mais ou menos um palmo de lâmina, como eu falei para vocês, né? Um palmo dá aproximadamente 24 centímetros, um palmo de um homem, até isso nós pesquisamos. Um palmo de um homem de 1,75 m de altura, como é o caso do Michael, tem aproximadamente 24 centímetros de comprimento, 3,5 centímetros aproximadamente de largura, que normalmente levava junto ao banco do motorista na parte lateral, entre o apoio do braço e o banco, desferindo o primeiro golpe no pescoço e o segundo próximo ao peito. Então, a primeira ele deu aqui e o outro pertinho do peito, esclarecendo que ele é destro, apanhando a faca com a lâmina para baixo para facilitar a estocada. Olha ele isso. pegou, então ele pegou, como ele é destro, ele pegou a faca e ele fez isso aqui para baixo, entendeu? Mas ele disse que ele sempre levou essa faca dentro do carro. É tão esquisito isso porque você tem que acreditar na conversa dele que a Vitória decidiu entrar no carro e ela já foi agredindo. Ele começou a falar, a Vitória já saiu desgraçado, vagabundo, já começou a arranhar o rosto dele e ele já pegou a faca, porque é o que ele está dizendo. Tudo muito rápido, né? Próxima tela. Pelo que se recorda, deu apenas 2 golpes, não podendo ponderar acerca da profundidade. Vitória não chegou a gritar porque os 2 golpes foram muito rápidos, chegando a desfalecer logo após o segundo golpe. Tudo bem, mas 3 golpes foram encontrados, né, no corpo de Vitória. Ele diz aqui que foram 2. Tudo foi muito rápido, ele entrou em desespero e seguiu sentido a sua casa, uma vez que estava parado ali próximo à trilha. Quando chegou em sua residência, a colocou no porta-malas, pegando uma enxada em sua própria residência, tomando o caminho que sai por cima, próximo ao condomínio 3 Pilares. Então ele diz que mata a Vitória dentro do carro, ele vai até a casa dele, aí lá na casa dele, é por isso que ele colocou o carro para dentro, ele sempre colocava do lado de fora. Naquele dia ele colocou do lado de dentro, tirou do banco do carona, colocou no porta-malas, aí pegou as enxadas, a enxada e a pá, que ele tinha retirado já da casa do padrasto dele, colocou dentro do carro e foi para jogar o corpo fora. Esse condomínio 3 Pilares fica ali pertinho, vocês conhecem? Não é... É bem aonde desce indo para minha casa. Lá tem o nome dos 3 Pilares, porque tem 3 pilares lá. Tá. Então é pertinho dali. Próxima tela. Despiu o cadáver de Vitória, acredita ter deixado apenas camiseta e sutiã, porque acreditou que dessa forma facilitaria a decomposição do corpo, que pretendia enterrar, o fazendo em um buraco raso. Abandonou o local e indo para sua casa muito nervoso, deixando seu carro ali na rua. As vestes de Vitória foram deixadas no porta-malas e, chegando em sua casa, deixou as vestes em um canto fora da sua residência. Então ele fez um buraco, mas não enterrou. Não, ele falou que fez uma cova rasa. E não enterrou. Mas ele disse que enterrou depois. Vê como é que é, porque quando ela foi encontrada, ela não estava no buraco. Ele vai explicar isso aqui já já. Por que ele disse que enterrou e depois o corpo foi encontrado desenterrado? Ele vai chegar nesse ponto. Estranho, né? Mas é estranho, né? Muito estranho. Mais algum questionamento? Muito estranho. E aí ele conta uma história que aí a polícia tinha que rebater, porque a polícia tem depoimento de testemunhas que ouviram conversas na casa dele durante a madrugada. E ele falou que não, ele chegou lá, ficou quieto, botou o corpo no porta-malas e foi embora. Então onde é que está isso? Próximo trecho, por favor. Ele diz, tomou um banho e deitou-se para dormir, não conseguiu adormecer, não falou com ninguém a respeito do ocorrido, levantou-se por volta das 7 horas da manhã e foi trabalhar. Como é que pode, né? Retornou por volta das 17 horas, quer dizer, ficou das 7 às 17 trabalhando. E como havia lixos para serem queimados, acabou queimando junto com as roupas de Vitória. Próxima tela. O celular dela foi queimado na mesma oportunidade. Vitória carregava apenas uma sacola, que foi queimada junto com os demais objetos naquela oportunidade, não chegando a verificar o que possuía em seu interior. Só que o celular foi identificado por uma antena de Campinas. Como é que ele pode dizer que queimou o celular se esse aparelho foi identificado posteriormente lá em Campinas? As torres não mentem. Isso aqui tem prova para dizer que ele está, para afirmar que ele está dizendo a mentira. Por que você vai acreditar num cara que matou uma adolescente? Ele fala de evidências, ele fala de fatos que eles são desmentidos por evidências.
Vamos para o próximo. O senhor quer falar, senhor ergueu a mão? Passar aí, tem mais um porém. Se ele falou que queimou o celular, ele queimado, ele atende ligação? Não. Eu liguei pro celular dela e foi atendido. Quando? Faz uns 3 ou 4 dias depois. Minha gente. Foi atendido e ninguém falou nada. Então, poxa, vamos lá. 3 dias, é o pai que está aqui dizendo, 3 dias depois, ele liga para esse aparelho, a pessoa atende e não fala? É. Ela atende. Atendeu, eu chamei Vitória, aí pegou e desligou. E esse sinal bateu em Campinas. Agora que eu começo a fazer a ligação, sabe por quê? Eu começo a encaixar uma peça. Por que esse sinal esse celular foi identificado por uma torre de Campinas? Será que não foi por causa da ligação que o senhor fez? Eu fiz várias ligações. Pois é, mas tem uma torre de Campinas. Então, gente, tá aqui. É mais um elemento para a polícia desconfiar do que o Michael está falando. Se ele mente nesse ponto, quem mais ele está escondendo? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que seria impossível o Michael ter lavado esse carro do jeito que ele está falando. Saia, pelo amor de Deus, você está usando uma palavra forte, você está cravando a informação. Você não tem medo disso? Olha, nós temos embaixo do braço o Manual do Bom Jornalismo. Eu sei muito bem do que eu estou falando, gente. Nós conversamos com vários especialistas. Tem que ter coragem, tá? Coisa mais fácil é ficar em cima do muro. Isso é a coisa mais fácil que tem. Agora, para mostrar a verdade, cutucar e cobrar a resposta, aí não é para qualquer um. E nós aqui do Balanço Geral temos esse DNA. Lombardi está aqui me ajudando. Vamos lá. Ele disse que queimou o celular. Próxima. Após apagado o fogo, ele juntou os resíduos, colocou-os em um saco de lixo e os dispensou na lixeira existente próximo ao campo de futebol. Não sabe dizer como o corpo foi retirado da cova, que, embora rasa, foi recoberta por 2 pedras consideravelmente grandes que se encontravam no local. Aqui ele está respondendo o que você perguntou antes. Não. Ele diz o seguinte: sim, eu enterrei. Não foi uma cova profunda, mas eu cavei um buraco, eu coloquei o corpo ali, coloquei 2 pedras grandes em cima. O delegado pergunta para ele, mas o corpo foi encontrado fora. E ele diz, eu não sei quem foi que fez isso. É esquisito. Não tem cabimento. Não tem alguém chegar lá, tirou as pedras. Esse cara tá brincando, viu? Não, ele tá mentindo, né? Ele tá mentindo. Por isso que eu acho que no segundo depoimento, com base nessas perguntas, nesse relato dele, 90% desse relato a polícia tem que derrubar. Não é possível. Ou ele tá tentando pagar de louco, só para ver mais uma pena diminuída. Mas aí, né? Que inteligência é essa? Ele tá tentando fugir da cadeia, mas não pagar vai. de louco, Tem sei lá. como. Ó, pode vir a próxima. Da mesma forma, afirma não saber como o cabelo foi separado do corpo e misturado à terra por ali. Quanto à faca utilizada, dispensou em um rio existente no caminho de volta para sua casa, passando sem terra na estradinha direita, num local em que se forma num lago. Passando sem terra é um grupo que fica acampado ali em volta, é isso? Ele passou desse grupo? É isso que os senhores entendem? O Sem Terra é um bairro. É o bairro? Desculpa por não bairrozinho. conhecer. Tá bom, é um bairro então. Obrigado pela informação. Aí, quando ele diz aqui, ó, da mesma forma afirma não saber como o cabelo foi separado do corpo, ele já está tentando dizer que não foi ele que cortou o cabelo. Porque se ele afirma que ele cortou o cabelo, isso pode ser caracterizado como tortura. E tortura aumenta a pena dele. Lembra que eu te falei que tudo que ele diz aqui tenta diminuir a pena dele consideravelmente? Ele tenta evocar para ele as atenuantes, a diminuição da pena e tenta tirar das costas dele todas as qualificadoras? Poxa, é um depoimento extremamente inteligente. Mas ele é verdadeiro? Põe a próxima. Não voltou ao local em que enterrara a Vitória, lavou, na noite dos fatos, as mãos que estavam sujas de sangue no chuveiro, não se recordando de maiores sujeiras na luta. Quanto ao carro, afirma não ter percebido manchas de sangue, mas lavou principalmente o porta-malas por conta do forro, que acreditava ter escorrido algum sangue. Eu entendi aqui que ele só foi lavar o carro no dia seguinte. Também. Eu entendi isso. Se ele só foi lavar o carro no dia seguinte, e se ele perfurou a Vitória dentro do carro, como ele fala, vazou muito sangue, né? Porque aqui no pescoço. Pegou a horta. Não, e daí, é uma hemorragia. Esse sangue, ele acabou sendo engolido pela espuma do banco. Como é que o cão farejador não encontrou isso depois?
porque foram encontradas algumas gotinhas de sangue dentro do carro. A desconfiança é que ele foi morto fora do carro e só depois o corpo foi transportado no porta-malas, e não do jeito que ele está falando. Próximo, por favor. Quando viu a repercussão na imprensa, ficou muito preocupado, mas procurou não aparentar o nervosismo. Quando soube da notícia de ter sido encontrado um corpo na cachoeira, nem se preocupou, porque acreditava que certamente se tratava de outro corpo, já que não fazia nenhum sentido Vitória ter aparecido ali, uma vez que são locais distantes. Mas, aqui, ele está falando da dona Edna, mas né? Ele se trai aí. Ele está dizendo que não tem nada a ver com a morte da dona Edna. Mas ele se trai, porque se ele levou o corpo num outro lugar, por que ele vai achar, será que é o corpo da Vitória que estava na cachoeira? Dá uma olhada, veja o texto como diz. Ele está dizendo que quando acharam o corpo, ele ficou despreocupado, é isso que ele está dizendo. No caso da dona Edna... Não, mas eu acho estranho ele despreocupado, porque se ele tivesse a certeza de que ele não tinha deixado o corpo na cachoeira, não havia por que ficar despreocupado. Por que a polícia ia ir para cima dele? Bom, Lombardi, o que mais me chamou a atenção aqui, sabe o que é? É justamente o que nós falamos aqui, ó, quando viu a repercussão na imprensa. Esse é um caso que está sendo investigado por causa da repercussão. Então, agora vem cá, aqui. Faltou perguntar assim, tudo que ele fez, destruiu, foi depois da repercussão, ou foi em seguida a morte da Vitória? Isso está faltando. Você fez isso quando? A impressão que dá é que foi depois da morte da Vitória. Mas por aí está dizendo o seguinte, ó, eu vou eliminar todas as dúvidas por causa da mídia que está falando. Então falta exatamente isso. Falta muita coisa para ser perguntada e muita coisa para ser explicada. Vamos ver a próxima tela, por favor? Põe aqui. No dia seguinte foi preso e trazido a esta repartição, a delegacia onde o depoimento foi feito, onde já passou por 2 exames médicos e teve garantida a assessoria de 4 advogados que se sucederam 2 a 2. Esclarece que possuía rede social, o Instagram, Michael.Santos, que apagou e utilizava algumas vezes apenas. Não comentou o fato com ninguém, apenas com os advogados que não acompanharam neste ato, ou seja, durante o depoimento. Ele fala que ele tinha o Michael.Santos, mas ele já tinha apagado. Só que a polícia descobriu que ele tinha um fake. Falso. E onde ele ficava stalkeando a Vitória e outras 12 meninas. Próximo. Tá quase acabando já, viu, gente? Foi ameaçado pela população e teme por sua integridade. Teme também por sua integridade no sistema carcerário e pela integridade de sua família, por represálias da comunidade. Nenhum dos outros averiguados que foram conduzidos à delegacia de Franco da Rocha tem nada a ver com o caso. Não integra qualquer facção criminosa, mal tendo conhecimento de como elas agiriam. Ele tenta tirar de outras pessoas a responsabilidade do crime. Ele alivia todo mundo. Mais uma vez ele está dizendo que foi o único. Ele alivia todo mundo. Ninguém tem nada, eu sou o único. Agora, a polícia tem que provar que ele realmente é o único, porque eu não acredito.